Bora fazer bem que uma revisão logo sobre diabetes mellitus. A nossa prova, revisãozinha básica. Primeira coisa, diabetes mellitus é uma condição onde há ausência parcial ou total de insulina, ponto. Ela é classificada em diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença crônica, autoimune, devido à destruição das células beta-pancreáticas que produzem insulina. Ocorre em crianças e jovens. E sendo que essas crianças e jovens não têm fator de risco para ADM2, tá? Diabetes mellitus tipo 2. É o tipo de condição que eu digo que já vem de fábrica, tá? O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença insidiosa, uma alteração metabólica que aparece com a manutenção de hábitos de vida não saudável, alimentação ruim, sedentarismo, enfim. E isso vai causando resistência à insulina. E tem o diabetes gestacional que aparece na gestação. Depois da gestação, acabou-se, né, uma condição temporária, mas isso já me diz que lá na frente essa mulher ela pode ter diabetes, tá? O diabetes ele mostra sinais clínicos, mesmo estando frequentemente ausente nos pacientes com diagnóstico laboratorial. Então, temos os 4 P's, né? Os famosos 4 P's da diabetes. Poliúria, que é fazer muito xixi, polidipsia, que é muita sede, perda ponderal não intencional, ou seja, perda de peso inexplicável, tá? Polifagia, comer muito, e noctura, mijar de mais de noite. Mas também pode ter outros fatores, outros sintomas, tá? Que são menos específicos, digamos assim. Fadiga, fraqueza e letargia, visão turva, prurido vulvar ou cutâneo, balanopostite, que é uma inflamação do prepúcio e da glande, doença renal crônica, neuropatia, retinopatia, catarata, doença aterosclerótica e infecção de repetição. E aí, a situação de hiperglicemia nos sinaliza a presença ou a iminência do diabetes. Quais exames podem sinalizar essa condição? A glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada. Esses testes devem ser feitos, exames, a palavra mais adequada, devem ser realizados em pessoas que têm aqueles sintomas que a gente já conversou e também nas pessoas que têm o risco de desenvolver a doença. A glicemia de jejum mais a hemoglobina glicada, elas são, assim, chuchu beleza para diagnosticar, né? Elas, estando alteradas, simultaneamente já indicam diabetes. Se o paciente tiver a sintomatologia típica e glicemia ao acaso maior que 200, então é diabetes. Início, glicemia de jejum maior que 126 é diabetes. E hemoglobina glicada maior que 6,5 é diabetes, tá? Só voltando um pouquinho. E o teste de tolerância à glicose oral, que é um exame muito dispendioso, principalmente quanto ao tempo para execução. Então, já se indica que a glicemia de 1 hora é alterada, já faz o diagnóstico de diabetes mellitus. De 1 hora, estando maior que 209, já é diabetes mellitus. Para gestante, a coisa muda um pouquinho, tá? Os valores vão mudar um pouco. É diabetes gestacional quando essa mulher era previamente saudável e na gestação se identifica uma glicemia de jejum entre 92 e 125 mg por decilitro. E aí a gente já começa o tratamento. E é diabetes mellitus diagnosticado na gestação quando esse valor já de cara supera 126 mg por decilitro durante a gestação, tá? A hemoglobina glicados, elas não se alteram muito, mas se esses valores estiver entre 5,7 e 6,4, né, estiverem entre normal e alterado, a gente espera entre a 24ª e 28ª semana para fazer o teste oral de tolerância à glicose, tá? E o diabetes mellitus gestacional, o diabetes diagnosticado na gestação é definido se de cara a hemoglobina glicada estiver maior que 6,5%. E a gente já inicia
o tratamento. O teste de tolerância à glicose vai me dizer que essa mulher tem diabetes gestacional se a glicemia de jejum estiver entre 92 e menor que 126, em após uma hora das 75 gramas, aliás, de glicose, após uma hora estiver maior que 180 e após 2 horas estiver entre 153 e 200. Aí já me diz que essa mulher tem diabetes gestacional. Ficou claro até aqui? De boas? Vamos seguindo. A gente precisa ter em mente quem a gente vai investigar para diabetes mellitus, que são aquelas pessoas que têm idade acima de 35 anos, né? Universal, foi uma nova atualização que apareceu aí. Idade abaixo de 30 anos com sobrepeso ou obesidade e mais algum desses fatores de risco aqui. Histórico familiar de DM2 com um parente de primeiro grau, ou seja, pai e mãe. História de doença cardiovascular, hipertensão arterial, HDL abaixo de 35, triglicerídeos acima de 250, síndrome dos ovários policísticos, que agora atualizou o nome, né? É síndrome ovariana metabólica poliendócrina, acantose nigricans, sedentarismo, também pré-diabetes prévio, diabetes gestacional prévio, recém-nascido com grande para a idade gestacional, né, maior que 4 kg, e find risk alto ou muito alto. E aí o PCDT de 2026, né, atualizou. Vixe, que imagem ruim, misericórdia. Além desses fatores que a gente já mencionou, eles acrescentaram mais alguns. Por exemplo não, esses aqui, ó. A pessoa que tem doença hepática esteatótica, que faz terapia antipsicótica, que tem apneia obstrutiva do sono, privação crônica do sono e ocupação laboral em turno noturno. Ai, meu Deus, vamos diminuir, calma. Passou, pronto. Tratamento do diabetes mellitus tipo 1 é um tratamento muito complexo e vai ter esses 5 componentes: educação em saúde, a insulinoterapia, automonitorização glicêmica, orientação nutricional e prática monitorada de exercícios físicos. A insulinoterapia ela deve ser instituída com esquemas que vão simular a secreção de insulina para que haja um controle glicêmico. A escolha das insulinas vai representar os componentes basal, que é para atuar durante todo o dia, e o prandial, que é para responder às refeições. A escolha das combinações vai de acordo com as condições do paciente e também o fluxograma terapêutico vai seguir da seguinte forma: NPH associado à insulina regular, a insulina NPH associada à insulina análoga de ação rápida, a insulina análoga de ação rápida associada à insulina análoga de ação prolongada. Eu coloquei aqui só a tabelinha das insulinas basais que a gente tem: NPH, glargina de 100, Determi, glargina de 300 UI e a degludeca. Salvo engano, a glargina de 100, glargina de 300 e a degludeca de 100 estão no SUS, tá? Insulinas prandiais: a regular, a asparte, a lispro, a glulizina, a fast aspartate e a inalada, que são insulinas que têm uma ação mais imediata, mais rápida, tá? E aí não tem a mínima possibilidade de ter um tratamento desse e não ter as metas para alcançar, né? Como é que a gente vai saber que tá dando certo? E aí olha aqui as metas para o DM1. Eles colocam, essa tabela traz a meta de glicemia antes das refeições, após as refeições, ao deitar e na madrugada, para crianças e adolescentes, adultos e gestantes. As crianças e adolescentes, antes das refeições, tem que estar entre 70 e 145, os adultos entre 70 e 130 e gestantes menor que 190. Pós-refeições, tem que estar as crianças e adolescentes entre 90 e 180, adultos menor que 180 e gestantes na primeira hora menor que 140 e na segunda hora menor que 120. Ao deitar, as crianças e adolescentes têm que estar entre 120 e 180,
Na madrugada, as crianças têm que estar entre 80 e 162 e hemoglobina glicada das crianças menor que 7,5, de adultos menor que 7, gestante menor que 6. E os idosos, hemoglobina glicada entre 7,5 e 8,5. E o tratamento de DM2, ele é feito em 3 linhas. Primeiro, faz-se o uso de biguanidas. Segunda linha, não deu certo biguanida, adicionam a sulfonilureia. E não deu certo essa segunda linha aqui, já inicia a insulinoterapia de terceira, que é a terceira linha para o tratamento da insulina. Olha aqui, quem que corresponde à biguanida? É a metformina, primeira linha, primeira escolha. As sulfonilureias é a glibenclamida e a glicazida, e as insulinas NPH irregular. E ainda pode ser feito instituído os inibidores do SGLT2, que no SUS é a dapaglifosina, tá? que é uma opção para a intensificação do tratamento para quem tem DM2. Eu aqui as metas para DM2, não vou nem me ater nessa tabela, porque é uma tabela chata, tabela cheia de número, que não vou ficar aqui só falando mesmo de número. O que a gente tem que ter em mente? Que os valores vão de acordo os indivíduos com DM2 saudáveis, né? Enfim, indivíduos que têm DM2 no geral, idoso saudável, idoso comprometido, idoso muito comprometido e crianças e adolescentes. É dividido assim. E os valores, esse bem aqui a gente não pode errar, né? A gente tem que ter em mente que após 2 horas das refeições tem que estar para todos menor que 180. Esse dado aí é fácil de decorar, agora os outros a gente vai tentando mais para frente. Tratamento de diabetes gestacional. Tratamento da diabetes gestacional, a primeira linha é a insulina, né? Por ser mais segura, mais estudada, enfim. E também pode ser utilizado antidiabéticos. A metformina é uma escolha, também pode ser usada, mas no quesito segurança é a insulina. Parabéns, deixa eu tomar água. Aí tu chega nessa altura aqui dessa aula e tu não dá um like, pelo amor de Deus. Eu não tenho nem palavras para descrever o que tu é. Bora seguir aqui para os finalmente dessa aula. Vamos ver as complicações que podem ocorrer com a falta do controle da glicemia. Entre as complicações agudas, a gente tem a hipoglicemia, que é quando tem a hemoglobina glicada, uma hemoglobina menor que 70 mg por decilitro. A acetoacidose diabética, que surge da deficiência absoluta de insulina e ocorre nos casos de DM1 e LADA. E a glicemia vai estar maior que 250. E já é síndrome hiperosmolar, hiperglicêmica não cetótica, que é uma condição que ocorre somente em quem tem DM2, é identificado quando tem uma glicemia maior que 600, entre 600 e 800 mg por decilitro. E aí, com a permanência, né, da falta desse controle glicêmico, surgem as condições crônicas, microvasculares, vai surgir alterações, nefropatias, alterações nos rins, né, neuropatia, alterações neurológicas e retinopatia também, alterações nos olhos. E entre as macrovasculares, vai surgir IAM, infarto agudo do miocárdio, AVC, doença vascular periférica. E finalmente a gente chega no pé diabético, né? O famoso pé diabético, que é uma complicação sérica do diabetes mellitus, que traz a presença de infecção, de úlceras e destruição dos tecidos profundos, que é causado por anormalidades, alterações neurológicas e também vasculares. E por isso o pé diabético ele é classificado em neuropático, que vai perdendo progressivamente a sensibilidade, vascular ou isquêmico, que é presente com história de claudicação intermitente ou dor à elevação do membro, e é misto quando apresenta os dois componentes, neuropático e vascular. E aí, cansei mesmo de falar esse tanto de coisa.
e não ter nem metade do assunto, né? Então, esses são os pontos principais que vão cair nas nossas queridas provas, tá? Só esse assunto já rende vários e vários vídeos, eu posso trazer mais esmiuçado aqui pra gente ficar revisando, isso é muito importante para a nossa prática profissional. E nós vamos encerrando por aqui, para essa aula não ficar muito extensa, e até já. E não esquece de curtir, pelo amor de Deus. Obrigada.